Meu nome é Samantha Monteiro, e durante anos eu acreditei que um casamento era construído com amor, paciência e sacrifício. Eu realmente me dediquei a essa crença, talvez mais do que deveria. Acordava todos os dias antes do sol nascer, fazia o café da manhã, abria as cortinas daquela mansão imensa e observava o mar refletindo a luz da manhã, tentando me convencer de que aquela vista era sinônimo de felicidade. No entanto, quanto mais eu olhava para o horizonte, mais percebia o vazio dentro de mim. O mar era vasto, mas a casa era fria. Eu me casei com Roberto Azevedo, um homem que parecia perfeito para os olhos de qualquer pessoa. Era elegante, bem-sucedido, sabia falar com confiança e se portar com classe em qualquer ambiente. No início, eu acreditava que ele me amava de verdade. Ele dizia que eu era a mulher da vida dele, que juntos seríamos imparáveis. Eu acreditava, porque queria acreditar. Afinal, eu vinha de uma vida simples e via nele a promessa de estabilidade, de uma família, de algo que eu nunca tive. Mas o que parecia uma união de alma se transformou, com o tempo, em uma relação de controle disfarçada de amor. Tudo começou de forma sutil. Pequenos comentários, risadas disfarçadas, silêncios prolongados. Você fala demais às vezes, Samantha. Você devia usar roupas mais neutras, para não chamar tanta atenção. Deixa que eu resolvo isso, você não entende como as coisas funcionam. Essas frases se tornaram parte da rotina, ditas com naturalidade, como se fossem conselhos. Eu me calava. Achava que estava apenas sendo uma boa esposa. Até que o silêncio virou hábito. A casa onde morávamos era o reflexo da minha alma. Eu havia projetado cada canto, desenhado cada parede. Escolhi as cores, os móveis, os espaços. Era o meu trabalho, o meu toque, a minha visão. Mas o nome estampado nos papéis não era o meu. Era o dele. Você não se importa com isso, né? Ele havia dito uma vez, enquanto assinava um contrato sem me consultar. É tudo nosso. Eu sorri, por fora, mas por dentro senti o primeiro estalo da desconfiança. Com o passar do tempo, os jantares em família se tornaram pequenos julgamentos disfarçados de reuniões. A mãe dele, Dona Estela, me olhava sempre como quem avalia uma convidada indesejada. Falava sobre mulheres de família, sobre boas esposas, e olhava diretamente para mim ao pronunciar cada palavra. Melissa, a irmã dele, se deliciava com as indiretas. Você é tão esforçada, Samantha, ela dizia, com um falso sorriso. Deve ser cansativo tentar acompanhar o padrão da nossa família. Eu apenas sorria, mesmo sentindo o gosto amargo da humilhação. Roberto, por sua vez, nunca me defendia. Fingindo neutralidade, dizia, elas só estão brincando, amor. Mas não era brincadeira. Era um lembrete constante de que, para eles, eu nunca seria um Azevedo de verdade. Mesmo depois de anos casada, mesmo depois de transformar a casa deles em um lar, eu continuava sendo vista como uma intrusa que teve sorte demais. Houve um dia em especial que nunca esqueci. Um jantar com os sócios de Roberto, todos engravatados, falando sobre negócios, lucros e investimentos. Eu, sentada ao lado dele, tentei participar da conversa. Falei sobre tendências arquitetônicas, sobre valorização imobiliária, afinal, era minha área. Ele me interrompeu, sorrindo, mas com um olhar gelado. Samantha, querida, deixa que eu explico. Essas coisas são complicadas para quem não é do ramo. Eu senti o sangue ferver, mas engoli. Naquele instante, percebi que ele não queria uma parceira. Queria um enfeite de porcelana. Foi depois desse jantar que comecei a mudar. Passei a observar mais, a ouvir mais e a registrar tudo. Cada investimento, cada transferência, cada nota fiscal. Tudo o que ele achava que estava sob o nome dele, na verdade, tinha sido pago com o meu dinheiro, o fruto do meu trabalho. Eu sabia que ele jamais reconheceria isso, mas uma voz dentro de mim sussurrava, guarde. Um dia, isso será importante. Mesmo assim, ainda havia uma parte de mim que insistia em acreditar que ele mudaria. Que um dia me veria como igual. Que entenderia que por trás da mulher calma havia alguém que lutou para chegar onde estava.
Mas esse dia nunca chegou. Roberto se tornava cada vez mais distante, frio e previsível. Chegava tarde, jantava em silêncio, e quando eu perguntava onde estava, respondia sempre da mesma forma: trabalhando. Você não precisa se preocupar com isso. Naquela noite, fui até a varanda. O vento frio tocava meu rosto e o som do mar parecia mais alto do que nunca. Eu me abracei, sentindo um arrepio, e murmurei para mim mesma: um dia, isso tudo vai mudar. Era mais uma promessa do que um desejo. No dia seguinte, acordei antes do sol. Fiz café, sentei-me sozinha na cozinha e olhei ao redor. Aquele mármore branco, os lustres importados, as janelas amplas, tudo parecia grandioso, mas sem alma. Era como viver dentro de uma vitrine. Lembrei-me de quando sonhava em construir lares acolhedores, e percebi que havia esquecido de construir o meu próprio. Enquanto eu observava o mar ao longe, percebi algo dentro de mim despertar. Não era raiva. Era algo mais calmo e perigoso. Um tipo de clareza. Eu sabia que estava vivendo o fim de algo, mas também o início de outra coisa muito maior. E foi ali, diante daquele oceano que refletia o nascer do sol, que percebi: eu não era o enfeite da casa. Eu era a base. Eu era quem havia erguido aquelas paredes. E, quando o momento certo chegasse, ninguém mais poderia me tirar o que era meu. Naquele instante, fechei os olhos e disse em voz baixa: um dia, essa casa vai conhecer o meu verdadeiro nome. Mal sabia eu que aquele dia viria muito antes do que eu esperava. Eu lembro perfeitamente da tarde em que tudo começou a desmoronar. O céu estava cinzento, o vento soprava forte, e as janelas da sala vibravam com o som do mar. Eu havia acabado de organizar alguns projetos no meu escritório quando ouvi a campainha tocar. Ao abrir a porta, dei de cara com Melissa, minha cunhada, sorrindo como se tivesse vencido um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Ao lado dela, estava o marido, um homem de olhar frio e impaciente, e várias malas empilhadas aos pés da escada. Surpresa, ela disse com aquele tom doce que escondia veneno. Viemos ficar uns dias. A gravidez está me deixando exausta, e a casa dos nossos pais está um caos. Por um instante, fiquei sem palavras. Eu sabia que ela não estava pedindo permissão, estava informando. Antes que eu pudesse responder, Roberto apareceu no topo da escada, descendo com o celular na mão e um sorriso satisfeito. Amor, olha quem chegou. Melissa vai ficar aqui por um tempo, tá? Só até o bebê nascer. Até o bebê nascer, repeti, incrédula. Isso pode levar meses, Roberto. Ele suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. É a minha irmã, Samantha. Ela precisa de ajuda. E não se preocupe, vai ser temporário. Melissa já estava entrando, tirando o casaco e entregando as malas para o marido, como se a casa fosse dela. Eu fiquei parada, observando tudo acontecer diante dos meus olhos, a invasão silenciosa, a condescendência de Roberto, o olhar triunfante da cunhada. Era como se minha presença ali fosse apenas um detalhe. Nos dias seguintes, o clima na casa mudou completamente. Melissa caminhava pelos cômodos como se fosse dona do lugar. Mudava objetos de lugar, criticava a decoração, dizia que aquele sofá era desconfortável para uma grávida e que as cortinas precisavam de um toque mais moderno. Eu ouvia e me mantinha calma, mas por dentro, uma chama crescia. Certa manhã, desci as escadas e encontrei ela sentada no sofá da sala, com os pés sobre a mesa de centro. Sabe, Samantha, ela disse, sem me olhar, essa casa é linda, mas falta um pouco de alma. Talvez um toque de família verdadeira. Olhei para ela em silêncio. O som do mar preenchia o espaço entre nós. Essa casa tem mais alma do que você imagina, respondi com calma. Ela riu, balançando a cabeça. Ah, querida, você leva tudo tão a sério. Eu só quero ajudar. Mas não era ajuda. Era provocação. Ela queria me cutucar, testar meus limites. E Roberto, em vez de colocar ordem, parecia cada vez mais encantado com a ideia de ter a irmã ali. À noite, jantavam juntos,
riam de piadas antigas, relembravam histórias de infância. Eu me sentava à mesa, invisível. Quando tentava falar algo, eles mudavam de assunto. Quando eu me levantava, fingiam não perceber. No quarto, o silêncio era absoluto. Roberto deitava e virava o rosto para o outro lado. Eu olhava o teto e me perguntava em que momento o amor havia se transformado em uma convivência indiferente. Certa noite, Melissa decidiu organizar um jantar em família. Convidou amigos, decorou a mesa, e eu, mesmo contrariada, ajudei. Durante o jantar, ela contou histórias engraçadas sobre Roberto e zombou de mim de forma disfarçada. Samantha, você é tão calma, né? Aposto que nunca levantou a voz pra nada. Deve ser ótimo viver assim, sem se impor. As risadas ecoaram pela sala. Eu sorri, mas o coração queimava. Olhei para Roberto, esperando algum sinal de desconforto, mas ele riu junto. No final da noite, depois que todos foram embora, ele veio até mim e disse: "Você podia ser mais leve, sabia? Não precisa levar tudo pro lado pessoal." Naquele momento, percebi que algo dentro de mim se partia. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenas humilhações. Melissa passou a tratar os empregados como se fossem dela, e até o quarto de hóspedes foi refeito para acomodá-la com mais conforto. Um dia, entre risos, ela disse: "Você devia descansar um pouco, Samantha. Ou, melhor ainda, tirar uns dias fora. Aqui está ficando apertado para todos nós." Achei que fosse apenas mais uma provocação, até o momento em que Roberto, sem olhar nos meus olhos, soltou a frase que ecoaria na minha mente por muito tempo: "Ocupe o quarto de hóspedes ou saia de casa." Por um instante, o mundo ficou em silêncio. As palavras pairaram no ar, afiadas como lâminas. Eu respirei fundo, tentando entender se tinha ouvido direito. "Você está falando sério?" perguntei, com a voz firme. Ele passou a mão no cabelo, impaciente. "Eu só quero evitar brigas, Samantha. É temporário. Você pode usar o quarto de hóspedes por enquanto. Melissa precisa de espaço e conforto." Antes que eu pudesse responder, ela interveio com aquele sorriso venenoso. "Ah, não se preocupe, querida. É ótimo se você tiver ido embora até o fim de semana." Senti o corpo gelar. Olhei para ela e vi a vitória estampada em seus olhos. Olhei para ele e percebi o quanto já não me via como esposa, mas como um obstáculo. Não chorei. Não gritei. Apenas subi as escadas, peguei minha mala e comecei a empacotar minhas coisas. Cada peça de roupa guardada era um lembrete do quanto eu havia cedido, do quanto eu havia amado alguém que jamais me valorizou. Roberto entrou no quarto e ficou parado à porta, surpreso. "Você está mesmo indo embora?" perguntou. "Estou", respondi, sem hesitar. "Parece que é isso que todos querem." Ele não tentou me impedir. Apenas cruzou os braços e me observou fechar a mala. Quando terminei, fechei o zíper com um estalo e olhei ao redor. Aquele quarto, que eu mesma havia desenhado, agora parecia estranho. "Você não precisava fazer drama", ele disse, como se fosse eu quem estivesse errada. "Não é drama, Roberto. É liberdade." Desci as escadas com a mala na mão. Melissa observava da sala, com um sorriso satisfeito. Passei por ela sem dizer uma palavra. Ao abrir a porta, o vento frio bateu no meu rosto. Respirei fundo e dei o primeiro passo para fora daquela casa. Na calçada, olhei para trás uma última vez. As luzes da mansão brilhavam na noite escura. Lá dentro, eles achavam que tinham vencido. Mas mal sabiam que aquela seria a última vez que me viriam como a mulher que aceitava tudo em silêncio. A partir dali, a Samantha que eles conheciam deixaria de existir. A que nasceria depois seria outra, fria, lúcida e, acima de tudo, dona do próprio destino. Quando atravessei o portão daquela casa pela última vez, não senti raiva. Senti alívio. Era como se o ar voltasse aos meus pulmões depois de anos de sufoco. O vento da rua era frio, mas me pareceu mais acolhedor do que qualquer abraço que Roberto já me deu.
Caminhei até o carro sem olhar para trás. Eu sabia que, se olhasse, talvez hesitasse, e eu não podia mais hesitar. Dirigi sem destino por alguns minutos, apenas deixando a estrada me guiar. A cada quilômetro, sentia um pedaço da dor ficando para trás. Quando o céu começou a escurecer, estacionei diante de um edifício simples, mas elegante, com fachada de vidro e jardins discretos. Aquele lugar era meu, o apartamento que eu havia comprado anos atrás, quando ainda acreditava que prudência e amor podiam coexistir. Eu nunca havia contado a Roberto. Ele não precisava saber. Era o meu refúgio secreto, um lembrete silencioso de que, se tudo desmoronasse, eu teria para onde ir. E agora eu estava ali. Abri a porta e senti o cheiro de madeira nova. Tudo estava limpo, organizado, esperando por mim. A luz suave do entardecer atravessava as cortinas, tingindo as paredes de dourado. Larguei a mala no chão e caminhei até a sacada. Lá fora, o mar se estendia ao longe, como um velho conhecido. Por um instante, fechei os olhos e deixei o som das ondas me envolver. Era estranho, depois de tanto tempo, eu me sentia em casa. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Quando acordei, a cidade já estava viva lá fora. Fiz café e sentei à mesa, olhando para os papéis que havia trazido comigo, pastas antigas, contratos, notas fiscais. Cada documento era uma lembrança do quanto eu havia investido naquele casamento. No começo, eu os guardava apenas para ter controle das finanças. Agora, olhava para eles como peças de um quebra-cabeça maior. E quanto mais eu analisava, mais clara ficava a verdade: tudo o que tínhamos foi construído com o meu esforço. Abri uma das pastas e ali estava o contrato da casa. O nome que constava como compradora era o meu. Roberto nunca havia se atentado aos detalhes, achava que bastava assinar o que eu colocava à frente dele. Em parte, isso era culpa dele. Em parte, mérito meu. Eu sempre fui detalhista. Sempre cuidei das coisas com precisão. Ele, não. Ele apenas usufruía. Peguei o celular e disquei o número do meu advogado, um homem discreto e leal chamado Eduardo. Eu o conhecia desde antes do casamento, quando trabalhamos juntos em um projeto de design corporativo. Quando atendeu, sua voz soou firme e atenta. Samantha? Está tudo bem? Respirei fundo. Depende do ponto de vista. Preciso que você dê uma olhada em alguns documentos. Tenho um assunto delicado para resolver. Algo relacionado ao Roberto? Relacionado a mim. Marcamos uma reunião no mesmo dia. Cheguei ao escritório dele com uma caixa cheia de papéis. Espalhei tudo sobre a mesa, e enquanto ele folheava, eu observava o rosto dele mudar. A cada folha, a expressão ficava mais séria. Samantha, isso aqui é muito mais do que imaginava. Todos esses contratos estão no seu nome. Você tem escritura, recibos, registros bancários. Essa casa é sua. Eu sei, respondi calmamente. Ele me olhou com curiosidade. E o que pretende fazer? Sorri, sem pressa. Apenas o que é justo. Nos dias seguintes, mergulhei em silêncio absoluto. Enquanto Roberto e Melissa desfrutavam da casa, acreditando que haviam me expulsado, eu reorganizava cada detalhe da minha vida. Enviei os documentos, atualizei registros, formalizei declarações. Tudo dentro da lei. Não havia pressa, apenas precisão. Naquele tempo, aprendi o valor do silêncio. Descobri que o poder verdadeiro não está em gritar, mas em agir quando ninguém espera. Enquanto eles celebravam o triunfo de me ver fora de cena, eu assinava papéis que redefiniriam completamente o destino de todos. Alguns dias depois, Eduardo me ligou. Está feito. Todos os registros foram atualizados. Agora, oficialmente, você é a única proprietária da casa. Roberto não tem mais nenhum direito sobre ela. Fechei os olhos e respirei fundo. Obrigada, Eduardo. Quer que eu entregue a notificação pessoalmente? Não. Quero que seja surpresa. Na manhã seguinte,
enquanto eu revisava um projeto no meu notebook, recebi uma mensagem de voz no celular. Era a voz de Roberto, trêmula, confusa, quase desesperada. Samantha, o que você fez? Tem um oficial de justiça aqui, dizendo que a casa é sua. Isso é algum tipo de engano, não é? Fala comigo. Deixei o áudio tocar até o fim e, pela primeira vez, sorri de verdade. À tarde, outra mensagem chegou. Desta vez, era a mãe dele. Minha filha, isso é loucura. O Roberto está arrasado. Ele diz que você o enganou. Não pode ser verdade. Ignorei. Eles não entenderiam. Nunca entenderam. No dia seguinte, Roberto tentou me ligar novamente. Quando atendi, a voz dele já não era de superioridade, mas de desespero. Você não pode fazer isso comigo, Samantha. Essa casa é da nossa família. Família, repeti com ironia. Engraçado. A mesma família que me mandou sair de casa? Por favor, ele insistiu, me diga que você está mentindo. Diga que isso é um mal-entendido. Suspirei. Não estou mentindo, Roberto. Só estou devolvendo as coisas aos seus devidos donos. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvir a respiração pesada dele, o som abafado de passos apressados. Depois, um grito distante, era Melissa, exigindo explicações. Desliguei o telefone e olhei para o mar pela janela. O som das ondas era o mesmo de antes, mas agora soava diferente. Soava como vitória. Não precisei levantar a voz, nem buscar vingança. A justiça havia se feito no silêncio. Enquanto o sol se punha, pensei em tudo o que havia perdido, e percebi que não era nada comparado ao que eu acabara de ganhar. Eu tinha algo que eles jamais teriam: paz. E naquele momento, entendi o que realmente significa recomeçar. Não é começar do zero. É retomar o que sempre foi seu, e caminhar sem olhar para trás. O tempo passou, não muito, apenas o suficiente para que cada um colhesse aquilo que plantou. E o curioso é que, quando finalmente o silêncio se instalou depois da tempestade, ele não veio vazio. Trouxe respostas. Trouxe justiça. Trouxe paz. Algumas semanas depois de tudo, voltei àquela casa. Minha casa. As portas estavam fechadas, o jardim negligenciado, e o portão rangia com o vento do mar. Por um instante, fiquei parada diante dela, olhando a fachada branca que um dia abrigou minhas lágrimas e meus silêncios. Agora, era apenas um prédio bonito, à espera da verdadeira dona. Entrei devagar, sentindo o eco dos meus passos preencher cada canto. O que antes parecia frio agora era só meu. Cada parede, cada janela, cada lembrança. O ar parecia diferente. Eu caminhava pelo corredor observando os rastros do que eles deixaram para trás, uma xícara quebrada, um vaso fora do lugar, algumas roupas esquecidas. Tudo que restava de uma família que nunca me quis, mas que se achava dona de mim. Soube, pelos jornais, que Roberto havia enfrentado semanas turbulentas. Sem um imóvel no nome dele, parte dos sócios começou a questionar sua estabilidade financeira. Em pouco tempo, os rumores se espalharam e os investidores recuaram. Os projetos mais ambiciosos que ele liderava foram suspensos. A imagem do empresário impecável começou a ruir diante dos olhos da cidade. Ele tentou me procurar várias vezes, mas eu não atendi. Também não era necessário. Não havia mais nada a ser dito. O que ele destruiu não foi o casamento, foi o respeito. E o respeito, quando se perde, não se reconstrói. Melissa, por sua vez, viveu o próprio colapso. O marido dela, que sempre fingiu ser um exemplo de elegância e fidelidade, desapareceu assim que o escândalo veio à tona. Descobriu-se que ele havia usado parte do dinheiro dela para quitar dívidas pessoais e, ao perceber que a casa não era deles, se afastou sem olhar para trás. A gravidez dela, que antes servia de escudo, se transformou em um lembrete cruel de que o luxo e o orgulho não alimentam ninguém. Chegaram a tentar me culpar. A mãe de Roberto até mandou uma mensagem longa e desesperada,
dizendo que eu havia arruinado uma família inteira. Mas o que ela nunca entendeu é que eu apenas retirei o véu que cobria a verdade. A família dele se destruiu sozinha, enquanto eu, em silêncio, só observava. Depois da minha vitória, decidi não vender a casa. Havia algo simbólico em mantê-la. Passei semanas redesenhando cada ambiente, apagando vestígios do passado. O antigo quarto principal, que um dia foi palco da minha dor, tornou-se meu novo escritório. A cozinha, antes lugar de silêncios pesados, virou o coração da casa, agora cheia de risadas e aroma de café fresco. Pintei as paredes, troquei os móveis, abri as cortinas. Pela primeira vez, aquele lar tinha luz. E foi nesse mesmo espaço que comecei algo novo, um ateliê de design e reconstrução emocional, voltado para mulheres que, assim como eu, haviam sido caladas por relacionamentos injustos. Lá, eu as ajudava a reconstruir não apenas suas casas, mas também suas identidades. Cada projeto era uma nova história de recomeço. Cada mulher que entrava ali me lembrava que a força que desperta em meio à dor é a mais poderosa que existe. Uma tarde, enquanto eu organizava papéis, ouvi o toque do interfone. Era Roberto. Havia meses que não o via. A voz dele soava diferente, cansada, resignada. Pensei em não atendê-lo, mas algo dentro de mim disse que aquela era a última página. Permiti que ele subisse. Quando entrou, parecia menor. Os ombros curvados, o olhar perdido. Não havia mais aquele brilho arrogante nos olhos. Ele caminhou devagar até o centro da sala e olhou em volta. Você mudou tudo, disse, em um tom quase melancólico. Sim, respondi. Essa casa precisava refletir o que ela sempre deveria ter sido. Ele ficou em silêncio por um tempo, analisando cada detalhe. Depois, respirou fundo. Eu achava que estava no controle, Samantha. Que podia escolher o que era meu e o que era seu. Mas, no fim, você sempre esteve um passo à frente. Não, Roberto, corrigi calmamente. Eu não estava à frente. Eu apenas parei de andar atrás. Ele abaixou a cabeça, e por um momento, parecia buscar perdão. Mas eu já não tinha mais nada para oferecer. O perdão, às vezes, é apenas o nome educado que damos à indiferença. Ele foi embora sem se despedir, e quando a porta se fechou, senti uma leveza que nunca havia experimentado antes. Era o fim. Um fim sem gritos, sem vingança, sem ódio. Apenas o som suave da justiça feita no tempo certo. Soube depois que ele vendeu a empresa e se mudou para o interior, longe dos olhares e das lembranças. Melissa, por outro lado, voltou para a casa da mãe, tentando juntar os cacos da própria arrogância. E Dona Estela, que sempre acreditou controlar todos à sua volta, agora vivia com o peso do silêncio, o tipo de castigo que nenhuma fortuna pode aliviar. E eu? Eu floresci. Tornei-me dona não apenas da casa, mas de mim mesma. A mulher que um dia foi humilhada agora era respeitada. E, curiosamente, nunca precisei levantar a voz para isso. Numa noite tranquila, sentei-me na poltrona da sala principal, com uma taça de vinho na mão. O mar brilhava à distância, e a brisa entrava pela janela aberta. Foi então que lembrei daquela tarde em que ele disse: ocupe o quarto de hóspedes ou saia de casa. Olhei ao redor e sorri. Ele nunca entendeu que o que estava em jogo não era um quarto, era o meu lugar no mundo. Abracei o silêncio e deixei que a risada escapasse, leve e firme. Não era um riso de escárnio, era um riso de libertação, de quem finalmente compreendeu o próprio valor. Peguei minha casa de volta, murmurei. Tirei tudo dele. E, porque, pela primeira vez, esse lar é realmente meu. O vento soprou mais forte, fazendo as cortinas dançarem. E naquela noite, sob o som distante das ondas, percebi que a justiça, quando vem, não grita. Ela apenas chega, serena, definitiva e implacável. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!